Então, Guilherme, antes de mais nada, né, é um prazer estar recebendo você aqui no Esporte Goiano, poder estar tendo essa oportunidade de entrevistá-lo. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Meu nome é Guilherme Camargo, tenho 30 anos, sou atleta de rugby em cadeira de rodas pela seleção brasileira e pelo Minas Quad Rugby, meu time lá de Minas Gerais. Então, Guilherme, e como é que você ficou conhecendo o rugby em cadeira de rodas? Você que é um atleta, né, da seleção brasileira e inclusive me falaram que você é o capitão da nossa seleção. Sim, sim, é. Há pouco tempo e tal, os técnicos da comissão técnica me chamou para ser capitão. É uma missão um pouco complicada, assim. A gente sempre acha que não está preparado, mas tô levando, né? Assim, a gente tá indo bem e tal, mas a gente fica um pouco receoso, mas sempre tentando passar confiança para seus companheiros e tal. Acho que a principal função de um capitão é passar confiança, é estar ali sempre ao lado, sempre ouvindo o que nossos companheiros de time têm para falar. E é mais ou menos isso. Estou aprendendo mais do que ensinando, eu acho. E eu conheci o rugby em cadeira de rodas em 2009. Eu sofri um acidente de carro em 2007 que me deixou cadeirante. Eu fiquei tetraplégico. E aí eu conheci o rugby, que é um esporte voltado para tetraplegia, né? E no hospital de reabilitação, no SARA, lá no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ser apresentado pelo rugby pela professora de educação física Lica. Após isso, ela me apresentou um atleta, o Eduardo, que é meu amigo até hoje. Ele me apresentou o esporte, me levou até o time dele. E aí eu comecei a praticar e, cara, é apaixonante, assim. Você é picado pelo bichinho do rugby, você não para nunca mais, assim. Você não quer parar de jogar, você não quer parar de assistir. E aí é uma coisa assim, quem é picado pelo bichinho do rugby não para mais. E aí tô até hoje, desde 2009 aí, já há bastante tempo. E qual foi o seu primeiro contato com a seleção? Como é que você chegou à seleção brasileira de rugby? Então, em 2010, no Campeonato Brasileiro de 2010, lá em Brasília, em Ceilândia, a gente jogou o campeonato. Na época eu jogava pela equipe Santer do Rio. Minto, pelo Guerreiros da Inclusão, que depois se tornou a Santer, né? Na época eu jogava lá. E aí o técnico da seleção, era um técnico americano, né? O Brian. Ele estava observando os jogos, gostou foi a primeira vez que ele viu eu jogar e tal. Gostou da forma que eu joguei e me convocou pela primeira vez. Logo no meu primeiro campeonato, eu comecei a a treinar em 2009, mas só fui jogar em 2010. Logo no meu primeiro campeonato eu tive minha primeira convocação também. E nesse período já aí de seleção, que já são já uma década, né, praticamente, já são 10 anos de seleção brasileira, Sim. qual foi um torneio, uma conquista marcante, assim, que você fala, esse jogo, essa participação nesse campeonato é algo que eu vou levar comigo para toda a minha vida? Olha, em 2015 o Brasil tinha perdeu a medalha de bronze para a Colômbia no Pan-Americano. Nessa época eu tinha saído da seleção devido a escolhas técnicas do técnico do momento, eu não estava. E foi um momento muito difícil para o Brasil, né? E em 2017 a gente teve o Pan-Americano da modalidade, né? Não são os Jogos Pan-Americanos. E aí a gente conseguiu recuperar a medalha de bronze, o terceiro posto das Américas. Foi muito importante para a gente. Foi uma partida bem parelha, assim, que a Colômbia é tipo Brasil e Argentina no futebol, é Brasil e Colômbia no rugby aqui, né? E a gente também fez um jogo super legal naquele campeonato contra o Canadá, que são os criadores do esporte, né? A gente chegou a ficar 5 pontos da frente deles e tal. Então, assim, saiu matéria falando que o Brasil estava crescendo e tudo mais. Então, aquele campeonato foi um campeonato que, assim, fez com que o mundo inteiro olhasse diferente para o Brasil, pudesse ver que o Brasil estava evoluindo. Então, acho que foi um momento marcante, a medalha de bronze aí, do Pan-Americano da modalidade, recuperando, né, a medalha de bronze e conseguindo fazer uns jogos bons contra os adversários que já estão aí no esporte há 50 anos quase. E fazer com que o mundo olhasse diferente para a gente. Acho que esse foi um momento marcante para mim.
No ano passado você fez parte, né, da seleção que foi disputar os Jogos Paralímpicos de Lima lá no Peru. Como é que foi essa experiência para você? Foi muito bom, assim, foi uma experiência de aprendizado muito grande. A gente estava com um clima da seleção, os atletas, uma seleção bem fechada, assim, todo mundo, a gente treinou, a gente fez uma preparação pensando na medalha de prata. Para ser muito sincero, a gente queria bater o Canadá, que era o nosso objetivo. A gente sabe que hoje ainda os Estados Unidos ainda está um pouco fora do nosso alcance, mas a gente queria bater o Canadá. Infelizmente foi um pouco frustrante para a gente, porque a gente chegou lá, fez ótimos jogos desde o primeiro jogo, enfrentamos novamente a Colômbia, que é o nosso principal adversário assim direto, maior rivalidade, ganhamos dele na primeira fase. Fizemos uma semifinal incrível contra o Canadá, fazendo um jogo super bom também, ficando bem parelho. Só que na medalha de bronze, novamente perdemos a medalha, então foi um pouco frustrante. Perdemos a medalha de bronze novamente para a Colômbia, depois de ter ganhado dele, feito um campeonato ótimo. Aconteceram algumas coisas que a gente não sabe explicar, mas é onde que a gente aprende mais, assim, e a gente não vai parar, a gente vai continuar treinando, vai continuar crescendo, mudar o que a gente acha que está errado para tentar continuar. Então, assim, foi um campeonato incrível, muito bom para a gente foi evoluindo durante o campeonato, no final foi super frustrante, mas eu acho que a vida de atleta é isso, aprender com os erros e seguir em frente e tentar superar. No esporte, né, tem essa ideia de que somente os resultados, né, os números são válidos, né? Mas na verdade não é assim que funciona. Esse seria o caso do rugby em cadeira de rodas atualmente no nosso país? Sim, sim, a gente sabe que, assim, a visão do brasileiro quanto ao esporte é um pouco assim, e aí, vai trazer a medalha, traz a medalha pra gente, que é a de ouro e tal. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de fazer isso, ele tá ali incentivando a gente, eu acho que ele tá no direito dele, sabe? Mas talvez os profissionais tenham que ter um pouco mais de consciência de que as coisas não caminham assim. O Brasil ainda é novo no rugby, e aí mesmo assim a gente vem evoluindo muito, o mundo inteiro olha pra gente e vê que a gente evolui demais em pouco tempo. A gente está no top 10 já do mundo. Hoje, se você olhar o ranking, a gente é nono do mundo. Tá ali na beira dos melhores times do mundo, que é o top 5, top 8, né? É o top 8 que vai para a Paralimpíada, né? Então a gente está ali na beira de conseguir. Só que para você chegar ali na elite também é muito difícil. A gente já chegou na elite dos 10 e a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, acertar para chegar nessa elite do top 5, do top 8, do top 8, né? Então, assim, a torcida pode continuar cobrando, que a gente sabe que a torcida pode fazer, pode cobrar, mas eu acredito que quem trabalha, a diretoria, os investidores, quem é profissional dentro do esporte, tem que entender que para você chegar lá você precisa de um pouco mais de investimento. A dedicação dos atletas está acontecendo e com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, a gente vai trazer os resultados que estamos esperando, assim, tenho certeza. Guilherme, e o rugby, né, em cadeira de rodas, para quem nunca assistiu um jogo de bastante contato entre os atletas durante o tempo inteiro da partida. E há um certo preconceito, eu digo isso mesmo, das pessoas, de que os atletas são frágeis, de que isso pode expô-los ao risco, mas isso não é verdade, né? O rugby eu acho que ele veio para quebrar esse paradigma, né? Principalmente os atletas que têm essa característica de ter a deficiência de tetraplegia, são vistos como o estereótipo do tetraplégico é o super-homem, né? É aquele cara que ficou tetraplégico, que não mexe nem os braços, não mexe nada e não é verdade. Para a gente explicar um pouquinho melhor para o pessoal, tetraplégico é quem tem comprometimento nos membros superiores e inferiores, mas não totalmente. Eu tenho comprometimento nas mãos e tenho comprometimento nas pernas. Então, a minha lesão foi da altura de uma tetraplegia, então eu sou considerado tetraplégico. Então, esses atletas, eles são vistos um pouco mais frágeis e tal, por ter um pouco menos de mobilidade e tudo mais. E o rugby, por ser um esporte de contato, eu acho que ele vem para quebrar isso. Ele é um esporte de virilidade, ele não é agressivo, é viril, né? Então, ele tem esse contato, os atletas caem. Você vê que um atleta que mesmo com menos mobilidade, ele pode ter velocidade, pode ter força, habilidade. Então, eu acho que o esporte, o rugby, ele tem
esse charme, né? Vamos dizer assim, essa coisa que chama a mídia, chama o público, essa questão do contato, de pessoas que, teoricamente, para a sociedade seriam frágeis, e ele veio para mostrar que isso é diferente, que não é verdade, que as pessoas podem não serem frágeis, serem deficientes, serem atletas profissionais, e não necessariamente elas vão ser frágeis por conta da sua deficiência, entendeu? Acho que esse é o charme, vamos dizer assim, do rugby, né? Ô Guilherme, o que o rugby representa na sua vida? Olha, é difícil até pensar porque representa boa parte da minha vida, né? Quando a gente está em preparação para competição, para assim, quando a gente está focado em treinamentos e tudo mais, a gente passa mais tempo treinando com nossos companheiros de time, nossos companheiros de seleção, dividindo o quarto, viajando mais tempo com eles do que com a nossa própria família, com a minha própria namorada e tal, com meus próprios pais. Eu passo mais tempo com eles lá, a gente convive junto, assim. Então, assim, é minha vida, cara, é minha rotina, é a minha vida. Eu não consigo nem me imaginar sem o rugby hoje, não sei nem o que fazer se eu não tiver o rugby hoje. Mesmo quando me aposentar como atleta, eu pretendo continuar trabalhando no rugby. Então, assim, é uma coisa que eu vou levar para minha vida, é uma coisa que mudou a minha vida, assim, desde que depois que eu sofri um acidente de carro e eu conheci o rugby, eu dei uma guinada absurda, assim, em termos de reabilitação, em termos de independência, de mobilidade. Então, o rugby veio, assim, como uma forma de reabilitação. Eu sempre tive o sonho de ser atleta, então veio também como uma realização de um sonho, e aí depois virou uma profissão, assim, sem eu nem perceber. Hoje eu vivo disso, então, assim, é a minha paixão, é o que eu amo fazer, e eu agradeço a Deus que Ele me deu a oportunidade de poder trabalhar com o que eu amo. Acho que isso é o rugby para mim. Guilherme, quero te agradecer por essa entrevista, pela participação especial com a gente do Esporte Goiano, de ter contado um pouco da sua trajetória no esporte e também da sua vida, né? Porque você acabou trazendo aí relatos importantes dessa sua trajetória dentro do rugby. Eu que agradeço o espaço, poder divulgar o nosso esporte, que ainda está começando no Brasil, ainda está ganhando mais espaço na mídia. Espero que a gente consiga divulgar, que o pessoal aí assista, goste, e a gente tenha outras oportunidades aqui, quando a gente recuperar uma medalha, fazer um resultado legal, de voltar aqui e não falar só de frustração, né? Falar de vitórias também. Grande abraço, Guilherme. Falou, Sérgio. Um abraço aí. Um abraço a todos aí. Falou.